Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Josivaldo, sou pastor na Igreja Assembleia de Deus aqui em Valparaíso de Goiás, Ministério Cima de Seta. E eu quero compartilhar com vocês uma reflexão bíblica que está no texto de Neemias, no capítulo 1, capítulo 2, versículo 11. Neemias, capítulo 2, versículo 11. A partir do versículo 11, né? Diz assim o texto. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, as suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente, voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. E eu quero falar sobre reforma, os desafios da reforma. Os desafios da reforma. Vejam bem, todo construtor ele sabe que reconstruir é mais difícil do que construir, certo? Porque para construir você vai pegar um terreno, o terreno está limpo, ali você então vai colocar os fundamentos e a partir dali você vai levantar paredes e assim por diante. Então, para reconstruir, pressupõe que ou você precisa destruir alguma coisa ou alguma coisa já foi destruída. Então veja que Jerusalém havia sido destruída. E o texto está dizendo que quando Neemias ele vai fazer essa dispersão, quando ele vai dar uma olhada de como está a cidade, ele vai dizer que existiam lugares ali que era impossível até de passar com o cavalo. Ele tinha que dar uma volta longa, porque existiam entulhos naquele lugar que estavam impedindo a passagem. Então veja que realmente era uma situação complicada, porque o cenário que havia sido deixado ali era um cenário de destruição e aquele cenário permaneceu por alguns anos. E o que me chama a atenção é que as pessoas que estavam morando em Jerusalém, elas se acostumaram com aquela situação. Então, um dos grandes desafios da reforma é porque você vai encontrar pessoas que se acostumaram com a situação. Elas se acostumaram com os entulhos, elas se acostumaram com as portas queimadas, elas se acostumaram com aquele cenário de destruição. E aí você vai encontrar um problema quando você resolver reconstruir. Você vai esbarrar com pessoas que se acostumaram com aquela situação e elas não querem mudar. Elas não querem transformação, não querem mudança, elas querem continuar da mesma maneira que estavam. Então esse é um dos grandes desafios. Você vai encontrar pessoas que não estão dispostas, elas não estão dispostas a trabalhar pela mudança, a trabalhar pela transformação. Então veja, então você vai encontrar pessoas acostumadas com os entulhos e vai encontrar opositores, pessoas que vão se opor a essa reconstrução. Se encontrar pessoas acostumadas
com a situação já é um grande desafio, imagina então você encontrar pessoas que se opõem, se opor à reconstrução. Porque, veja, você vai ter muito trabalho por conta da remoção dos entulhos, você vai ter muito trabalho por conta da turma que está acomodada, acostumada, e ainda você vai ter pessoas que vão estar se opondo. Elas vão não apenas estar acomodadas, mas elas vão estar militando contra a reconstrução. Elas vão estar militando contra a transformação. Trazendo isso para a nossa realidade cristã, nós vemos que muitas coisas que foram criadas durante um tempo e que serviram, né, para crescimento, que serviram para transformação, que serviram... Tem muitas coisas que serviram para um tempo, mas para outro tempo se tornaram obsoletas. E ainda assim, muitas pessoas estão apegadas aos velhos processos, muitas pessoas estão apegadas às velhas formas de trabalho, de abordagem, e percebendo que essas coisas não funcionam, muitas coisas não funcionam mais, mas ainda assim persistem nessas coisas. Eu sou assembleiano desde os meus 11 anos de idade. Hoje eu estou com 36, né? Então sou assembleiano desde os 11 anos de idade. E eu reconheço que a nossa denominação, ela se apega a muitos costumes, muitas culturas, e quer transformar aquilo em doutrina. E aquilo é algo quase que irremovível. Coisas que se você mexer, é quase que é como se você estivesse mexendo em alguma coisa da Bíblia, e você mudando algum texto, você alterando algum texto, simplesmente porque você está querendo mexer em algo que foi criado pelo homem, algo que foi criado para um dado momento, que serviu para um determinado momento, mas que aquilo já não funciona mais. O mundo mudou, o mundo evoluiu, o mundo hoje está mais tecnológico. Quando nós nascemos, por exemplo, quando eu nasci, eu estou com 36, não existia celular, não existia internet, né? As informações, elas eram muito difíceis de ser alcançadas, de ser adquiridas. Hoje você tem o mundo em um aparelho, você tem acesso a muito conhecimento, coisa que não tinha antes. Então a igreja, se ela não conseguir falar com essa geração, o que está acontecendo, que nós estamos vendo, é que estamos perdendo essa geração porque não estamos conseguindo dialogar com ela. Então, querendo fazer com que as coisas funcionem da mesma maneira que funcionava lá nos anos 80, 90. Eu não estou falando nada de mudar a Bíblia, não estou falando nada, como disse um outro pregador aí, de atualizar a Bíblia, eu não estou falando nada disso. Nada disso. O Evangelho, ele não tem 100 anos de idade. Né? O Evangelho não tem 100 anos de idade. E aqui é uma crítica que eu faço: o Evangelho, ele não foi criado pela Assembleia de Deus ou por qualquer uma outra denominação que existe hoje. Tá? Então, aquilo que é costume, aquilo que é cultura, aquilo é volátil, muda. A cultura, ela muda. Os costumes, eles mudam de cidade para cidade, de país para país, de igreja para igreja. Então existem igrejas com culturas diferentes das nossas, né? A boa cultura, ela
eu acredito que ela deve ser preservada, sim, a boa cultura. Agora, eu não posso elevar a minha cultura ao mesmo nível da doutrina bíblica. Então, se errou muito quando colocou a cultura, o costume de uma igreja no mesmo nível de doutrina. Até durante muito tempo foi chamado de doutrina, a doutrina da Assembleia de Deus. Mas não seria o costume, a cultura da Assembleia de Deus, porque a doutrina ela é universal. A doutrina ela é para qualquer igreja, qualquer lugar do mundo, qualquer país, a doutrina ela é a mesma. O que vai mudar é a cultura, o que vai mudar é o costume. E muitas vezes essa cultura ela foi colocada acima da doutrina. Então, para fazer a reforma, é preciso ter muita coragem para mexer em algumas coisas. Olhando o texto de 2 Reis, capítulo 18, acredito que sim, capítulo 18, versículo 4, Ezequias ele promoveu um grande avivamento em Israel. E uma das coisas mais corajosas que Ezequias fez foi derrubar a Neustã. Eu li esse texto e falei, caramba, a Neustã estava lá durante anos. Sabe o que é a Neustã? A Neustã é aquela serpente que Moisés havia construído lá no deserto, quando o povo estava morrendo por causa de picadas de cobra, e Deus falou para Moisés, construa uma serpente de bronze, coloca no alto do monte, todo mundo que for picado olhar para essa serpente será curado. Beleza. Aquela serpente foi criada, foi confeccionada, estava lá e ela serviu para aquele tempo. Ela serviu para aquele momento, para aquele período da história. Mas veja o que aconteceu. O texto vai dizer que aquela Neustã, ela se tornou um objeto de idolatria para Israel. E veja que passaram grandes homens de Deus na história. E nenhum deles tiveram coragem de derrubar a Neustã. Por quê? Veja bem, derrubar o altar que foi erigido a Baal é fácil, né? Fácil entre aspas, mas tipo assim, ninguém vai discordar, nenhum cristão vai discordar em derrubar algo que é objeto de adoração a um outro Deus. Ok? Então, digamos que seja mais fácil. Agora, derrubar um objeto que foi que quem deu a diretriz foi o próprio Deus. Foi Deus quem falou para Moisés construir a serpente. Moisés, o grande líder Moisés, foi quem construiu a serpente. Aí, essa serpente se tornou um objeto sagrado para Israel e eles estavam adorando a serpente, eles estavam queimando incenso a essa serpente. E todo mundo está olhando, está vendo, isso está errado. Isso está errado. Só que quem tem coragem de mexer naquilo que foi o próprio Moisés que escreveu, que fez, aquilo que foi o próprio Deus que ordenou que fizesse. Mas, gente, Deus ordenou para que se fizesse aquela serpente para aquele momento da história. Para aquele momento da história. Existem coisas que sim, foi Deus quem ordenou fazer. Existem coisas que sim, grandes homens de Deus fizeram, mas que serviram para um tempo, um momento da história. E aquilo não pode ser transformado em objeto de adoração e idolatria. Estão entendendo? Os nossos costumes, a nossa cultura, ela não está no mesmo patamar da doutrina bíblica. Então, uma reforma, ela demanda muito trabalho, porque você vai mexer em coisas que, tipo assim, as pessoas estão vendo que não funciona, as pessoas estão vendo que isso transformou num objeto de adoração, mas não querem mexer. É preciso ter muita coragem para fazer o que Ezequias fez. E se a gente quer viver um grande avivamento, se a gente quer viver
esse novo de Deus, essa novidade que Deus quer derramar sobre a nação brasileira, sobre toda a humanidade, nós precisamos mudar muitas coisas, nos preparar para recepcionar esse vinho novo, porque às vezes a nossa religiosidade ela nos atrapalha, a nossa religiosidade ela nos trava. Então Deus ele tem que trabalhar dentro de uma caixinha, ele tem que trabalhar dentro de um processo. Deus não está nesse negócio, ele só está nesse negócio. E eu percebo assim que o avivamento ele mexe muito com a nossa caixinha, né? Avivamento mexe muito com a nossa caixinha. Veja bem, a igreja em Jerusalém, ela, ela, ela começou a crescer, só que ela estava crescendo só ali dentro de Jerusalém. Então, estava muito tranquilo ali. Por quê? Porque todo mundo ali gostava das mesmas músicas, todo mundo falava a mesma língua, todo mundo tinha a mesma cultura, todos na mesma cultura, todos conheciam a lei de Moisés. Então, estava tudo muito tranquilo em Jerusalém. A igreja de Jerusalém estava crescendo em uma harmonia, né? Mas aí, o evangelho vai e alcança os gentios. Os gentios que não estavam nem aí para a cultura judaica, não tinha, né, para eles não tinha nenhum valor, guarda de sábado, essas coisas. Então eles estavam totalmente fora da cultura judaica. E isso começou a trazer os conflitos. Porque, vamos contextualizar isso aqui. Por exemplo, a nossa igreja, ela recebe, digamos assim, nós estamos reunidos com pessoas que gostam da mesma música, se vestem do mesmo jeito, falam do mesmo jeito. Aí de repente começa a chegar pessoas que gostam de rap, gosta de rock, gosta de reggae, então vários tipos de músicas diferentes, pessoas que gostam de branco, que gostam de preto, que gostam de amarelo, que gostam, então pensamentos diferentes, gostos diferentes e estilos diferentes. Então esse avivamento ele vai atraindo as pessoas e de todos os espectros, de todas as visões, de todas as culturas, de vários pensamentos. E aí onde começa os conflitos. Então muita gente não quer essa reforma, não quer esse avivamento, porque quer viver dentro daquela bolha, dentro daquela caixinha, onde todo mundo fala a mesma língua, onde todo mundo gosta da mesma música, onde todo mundo se veste do mesmo jeito e todo mundo vivendo um cristianismo engessado. Então, o louvor que Deus aceita é esse aqui, esse tipo de louvor Deus não aceita. Então, o crente de verdade ele tem que se vestir desse jeito aqui, se ele se veste desse jeito ele não presta. A cor da parede da igreja tem que ser essa cor aqui, porque se for dessa cor aqui, está imitando o mundo. E aquela coisa que nós criamos e nós endeusamos e nós idolatramos, que quando você olha para a palavra de Deus, ela não está levando para esse direcionamento. Né? E muitas pessoas dizendo, o mundo está entrando dentro da igreja. E pensam que o mundo entrar dentro da igreja é a mulher vestir uma calça, um brinco, uma maquiagem, uma vestimenta diferente, um tipo de música diferente, e pensa que isso é o mundo entrar dentro da igreja. Mas veja, enquanto nós estamos brigando contra esse espantalho no sentido de nós criamos uma visão do que é o mundo, do que é o pecado, e nós estamos guerreando contra esse espantalho, o inimigo entrou pela outra porta, o pecado entrou pela outra porta, né? Então nós temos dentro das nossas igrejas pessoas que
não são guiadas, a sua visão política, visão cultural, não está pautada na palavra de Deus. A sua cosmovisão não está pautada na palavra de Deus. Mas ele se veste como eu acho que ele deveria se vestir, ele canta as músicas que eu acho que ele deveria cantar, mas a mentalidade dessa pessoa não é bíblica. Sabe, as teologias liberais, então muitas coisas, as filosofias humanistas, muitas coisas que têm entrado nas igrejas, porta dentro, invadiram mesmo, entendeu? E a gente está aqui brigando, dizendo eu estou protegendo a igreja contra o mundo, e o mundo já entrou faz muito tempo, nos tornamos materialistas, nos tornamos presunçosos, como o apóstolo Paulo veio dizer a Timóteo, né? Amantes mais de si mesmo, amantes mais do dinheiro, não querendo mais ouvir a sã doutrina, antes amontoando para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Então, muitas dessas coisas já estão dentro da igreja, se tornaram comuns dentro das igrejas. Intrigas, dissensões, facções, e estão dentro da igreja, dentro das igrejas, infelizmente, né? Um lugar onde nós deveríamos agir como irmãos, lógico que mesmo com defeitos, mas um lugar onde as pessoas deveriam se sentir seguras, um lugar onde as pessoas deveriam se sentir amadas, amparadas. Na realidade, é um lugar onde as maiores feridas são abertas. E nós estamos brigando para que o mundo não entre na igreja. Então, nós precisamos trabalhar arduamente para que essa reforma seja feita. E isso demanda muito trabalho, muita coragem, e não é da noite para o dia, né? Então, que Deus em Cristo abençoe você. Mais uma vez eu peço, se inscrevam no canal, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer, e que Deus em Cristo abençoe a todos.